Bem, dando prosseguimento ao 7º Consicate de 2021, estaremos com a apresentação do trabalho intitulado Pesquisa Qualitativa em Governança Corporativa, uma revisão crítica. É muito relevante discutir a respeito da governança corporativa, sobretudo na realidade brasileira, onde pode ser identificada uma forte concentração de capital, que pode ocasionar um forte poder na mão de acionistas majoritários, que por vezes podem acabar expropriando os recursos de acionistas minoritários, causando os conflitos de agência, que podem ser manifestados entre o principal e o agente, mas também entre principal e principal, sobretudo em economias emergentes. E a governança corporativa se estabelece justamente no intuito de sanar esses conflitos. Os estudos a respeito da governança corporativa podem ser identificados tanto no âmbito internacional como nacional, sobretudo por meio de abordagens quantitativas, que são mainstream ainda da administração. Este estudo, entretanto, volta seu foco para as pesquisas de abordagem qualitativa, visando valorizar os esforços indutivos que têm sido desempenhados nessa área, assim como manifestar esse tratamento empírico teórico novo. Com isso, foi construído o nosso problema de pesquisa, que visa justamente identificar quais são as tendências de publicações relativas à governança corporativa e que se declaram como estudos qualitativos vinculados na plataforma SPEL, no período dos anos de 2010 a 2020. Assim, nós visamos descrever bibliometricamente essas pesquisas, revelando elementos que se sobressaem nesse campo de estudo, assim como prosseguir para uma revisão crítica quanto ao emprego da tradição na pesquisa qualitativa. É necessário identificar a natureza da nossa pesquisa, que se enquadra enquanto exploratória e descritiva, uma vez que visa descrever características associadas a uma determinada população, assim como compreender as motivações associadas a um fato, identificando variáveis e relações entre elas. O escopo da nossa pesquisa foi necessário para a operacionalização da mesma, assim como a determinação de quais aspectos seriam utilizados para análise e revisão crítica. O escopo determinado partiu da base SPEL, que logo em seguida analisou aqueles documentos que possuem a sentença Governança Corporativa em seu título, resultando em 415 documentos. A delimitação do período de análise de 2010 a 2020 concedeu a 320 documentos. Como o foco está na realidade brasileira, foram restritos também aqueles trabalhos escritos em língua portuguesa, o que resultou em 293 documentos. Foram excluídos ainda os resumos de tese e dissertação, assim como casos de ensino, entre outros, com a restrição apenas a artigos, o que sobrou 215 documentos. Quando foi restrito ainda para a abordagem qualitativa, foi ressaltado o destaque para o foco dessa área em pesquisas quantitativas, restando apenas 26 artigos para análise. Alguns aspectos foram utilizados para essa análise e revisão crítica, entre eles a orientação paradigmática, o lugar da teoria, a tradição de pesquisa, os tipos de dados utilizados, assim como as análises realizadas e os critérios de qualidade presentes. Esses aspectos foram selecionados porque na literatura eles são identificados como as questões mais importantes envoltas no plano de pesquisa qualitativa. A análise bibliométrica passou pelas etapas de análise do crescimento dos artigos durante o período, os periódicos de destaque, as características de autoria, assim como as palavras-chave. Identificou-se que, sobretudo a partir do ano de 2014, houve um crescimento dos artigos nessa área, o que pode estar vinculado com a parametrização da contabilidade, as IFRS, em 2010, que se destaca sobretudo pelo período de 2014 aqui no Brasil. E lembrando que isso está muito vinculado a características como a accountability e a transparência, que estão intimamente associadas à governança corporativa. Os periódicos de destaque foram aqueles onde houveram pelo menos 2 publicações durante o período e foram identificados 4. Quanto às características de autoria, sugere-se a tendência justamente do estabelecimento de grupos de pesquisa em relação a essa temática, uma vez que não foi identificada nenhuma publicação com autoria individual, sempre com publicações em parceria. Por meio da lei de ZIP, foi construída a nuvem de palavras para que pudessem ser identificadas as principais palavras-chave, com foco para a palavra de governança. A orientação paradigmática mais presente entre os trabalhos analisados foi justamente o positivismo ou o pós-positivismo, o que pode nos levar a um estranhamento, justamente porque estamos falando de abordagens qualitativas, e o pós-positivismo está muito mais associado a abordagens quantitativas. Em relação
ao lugar da teoria, identificou-se que a maioria dos trabalhos manifesta-se como hipotético-dedutivo, e nenhum trabalho com indutivo puro foi encontrado, o que também nos causa estranhamento justamente por estarmos falando de uma abordagem qualitativa. Em relação à tradição de pesquisa, destaca-se uma grande proporção de trabalhos que fazem a utilização do estudo de caso. Ainda assim, o que nos chama mais atenção é a questão da não identificação dessa tradição de pesquisa nesses artigos analisados, o que nos leva a questionar a qualidade dessa pesquisa qualitativa que foi conduzida. Em relação aos tipos de dados, sobressai-se justamente a quantidade de documentos que foram utilizados como fonte de dados. Isso é estranho à administração, que costuma utilizar principalmente entrevistas para a composição de pesquisas qualitativas. A análise de conteúdo foi o mais observado entre os artigos analisados, que mais uma vez houve destaque para a não identificação desse tipo de análise empregada, o que mais uma vez nos leva a questionar a qualidade dessa condução de pesquisa qualitativa. Esses critérios de qualidade também nos levam a justamente voltar a esse questionamento, justamente porque grande parte desses trabalhos não pode ser identificado esses critérios, e a construção de corpos é o que mais está presente em relação a essas análises, voltando mais uma vez em destaque ao não identificado como grande proporção das análises. Isso nos leva justamente ao questionamento de que perspectivas paradigmáticas têm sido aplicadas nessas pesquisas qualitativas em governança corporativa. Nos leva justamente a indicar uma perspectiva construtivista em crescimento e que deve ser cada vez mais analisada. Identifica-se que entre as estratégias de pesquisas adotadas está, sobretudo, o destaque ao estudo de caso. E a gente justamente identifica que isso pode estar relacionado à necessidade do pesquisador ilustrar uma questão, um contexto de pesquisa, sem ao certo focar em um problema para ser resolvido. A gente identifica quase que uma nula utilização de métodos alternativos e nos leva justamente ao questionamento de que se esse estudo de caso ele está sendo utilizado porque é mais adequado ou porque é justamente observado uma tendência de reprodução de modos convencionais. Quanto à concentração do tipo de dados em documentos, a gente justamente questiona se isso não limitaria a produção do conhecimento dessa pesquisa qualitativa em governança corporativa, uma vez que talvez a observação e as entrevistas viabilizariam observações novas. Em relação à análise dos dados, identifica-se uma grande proporção de análise de conteúdo nesses artigos analisados. E aí nós justamente levantamos o debate de que não será que existiriam caminhos mais adequados? E aí justamente a gente também volta a destacar uma omissão da grande parte, né, desses trabalhos quanto à omissão de tratamento de dados que foi prosseguido. Quanto aos critérios de qualidade, a gente justamente volta, né, a buscar um debate metodológico para aprimorar a qualidade desses trabalhos e crescer em relação ao conhecimento da governança corporativa. Como limitações dessa pesquisa, podemos citar que foi utilizada apenas a base de dados SPEL, assim como pode ser também ampliado o período de análise. Muito obrigada pela atenção. Aqui estão as nossas principais referências.